Manhã, na economia, as últimas semanas foram marcadas pela sequência de fortes altas da moeda, o dólar. Quem faz agora toda essa retrospectiva, o Anthony Wells. Há quase um mês, o dólar está acima dos R$6. É o maior patamar da história. Mas como que o dólar caro afeta o nosso cotidiano? E o mais importante, o nosso bolso. Primeiramente, é importante entender que essa disparada no dólar é prejudicial para toda a cadeia produtiva. É o que explica o especialista em mercado de capitais, Marcos Labarte. A alta do dólar é altamente prejudicial para toda a cadeia produtiva e até para a parte de emprego do brasileiro, porque o empresário ele pode rever isso e pode também avaliar 2025 e fazer uma demissão. Então, é importante que o brasileiro tenha consciência que a alta do dólar é altamente prejudicial para todos, independente da classe social. O dólar em alta influencia o preço de praticamente tudo, desde alimentos, combustíveis, eletrônicos, até as passagens aéreas, que são precificadas na moeda americana. Labarte detalha, por exemplo, como uma viagem internacional acaba ficando mais cara. Quase sempre a gente vai de avião, então já iniciando, o combustível acaba ficando mais caro. A empresa consecutivamente acaba aumentando o preço da passagem. Consecutivamente, teu pacote que tu fez aqui no Brasil, ele acaba sendo dolarizado, porque você vai estar utilizando lá fora. Então, tudo acaba subindo. Por outro lado, como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Os produtores rurais que exportam soja, por exemplo, e recebem em dólar, são os mais beneficiados. Mas com o dólar nas alturas, esse processo tem consequências para a nossa economia. Gera pressão inflacionária e torna o abastecimento interno mais caro. A alta do dólar também pode influenciar o valor da tarifa do ônibus na maior cidade do Brasil. Desde 2020, o custo é de R$ 4,40. Mas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sinalizou que a tarifa pode passar por um reajuste em 2025. Quando você tem um dólar explodindo a mais de 6, isso impacta no diesel. Quando você tem uma inflação que vai ser acima da meta, a gente tem problemas com relação à questão da tarifa e de manter o transporte. Se a economia tivesse melhor e não tivesse risco de inflação, eu poderia até bater o martelo aqui que não teria aumento de tarifa. Mas com esse cenário econômico nacional tão ruim e que a gente tem visto por todos os analistas que não deve ser bom, a gente precisa ter uma situação que eu não corra o risco de tirar dinheiro da educação, da habitação para levar para o transporte. O especialista entrevistado para essa matéria considera que a expectativa do mercado em relação ao futuro não é positiva e que o dólar só deve voltar a cair quando as decisões do governo começarem a agradar mais o mercado interno. Diogo da Luz, quero ouvi-lo. Claro que nós falamos muito justamente do ajuste fiscal, também há fatores externos, a questão da eleição do Trump, né? Toda a expectativa também, a decisão também do Fed, que é o Banco Central deles também, de uma elevação, num corte de 0,25. Claro que são vários fatores. A situação do diesel só não é pior, porque em razão do embargo russo, o Brasil tem comprado já, a questão de mais de 2 anos, justamente o diesel da Rússia, e por isso que não há uma movimentação tão expressiva em relação ao diesel no país. E quando se mexe no diesel, nós temos um país extremamente rodoviário, chega à mesa do consumidor, de fato. Mas o dólar, evidentemente também, como colocou o Anthony, né? Então, é uma situação de médio prazo aí para ser alterada. Esse dólar a 6 vai demorar, o Banco Central fez a intervenção, mas mesmo assim estamos na casa dos R$6, Diogo. Podendo ir a 7, talvez a 5, ninguém sabe, na verdade, né? Agora, o preço do diesel está um pouco melhor, da gasolina também está subindo menos, porque, felizmente, o petróleo está um pouco mais baixo do que esteve no início do ano. Isso nos ajuda. Mas o que faz a discussão, na verdade, deveria ser: o dólar está caro ou o real está barato?
O dólar que subiu, o real que caiu. Me parece que os dois, mas principalmente o real que perdeu força. E os economistas nos dizem que há duas coisas principais que causam inflação. A hiperinflação, normalmente, quando o governo emite dinheiro para pagar suas contas ou emite dívida. É quase que dizer assim, é como se falsificasse oficialmente o dinheiro, pagaria as contas, encheria o mercado de dinheiro, tendo dinheiro sobrando, o seu valor perde, porque o valor tem que ser compatível com a riqueza gerada. Mas outra causa, eles dizem também que é muito importante, é a confiança na moeda. É como quando a gente vai à feira, se não confia na qualidade da laranja, a gente não a compra. Se a gente não a compra, o preço vai cair de imediato. E o preço do real que está caindo, porque de 1,5 mês, 2 meses para cá, mais ou menos, o mercado, as pessoas perderam muito a confiança nas medidas fiscais do governo. Agora é preciso trabalhar intensamente para recuperar essas medidas, trazer a mensagem clara de austeridade fiscal e aí, muito provavelmente, o real será um pouco mais valorizado.